Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Quando uma mulher é assassinada, o primeiro suspeito é sempre o marido. E foi isso que a polícia achou quando encontraram uma mulher morta na sala de sua casa. A suspeita sobre o marido só aumentou porque ele disse que ela tinha tirado a própria vida. Parecia um caso simples de resolver, mas na verdade não era. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história da Betsy Faria. Elizabeth Kay Mayer nasceu no dia 24 de março de 69, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Ela era a terceira de 4 filhas e cresceu super extrovertida. E quando ela estava no último ano do colégio, a Betsy começou a trabalhar como DJ nas festas. E ela gostou tanto que depois decidiu estudar comunicação e ela abriu uma empresa chamada Party Starters, né? Tipo, começar as festas e tal. No fim de semana, ela trabalhava como DJ e durante a semana ela começou a trabalhar em uma rádio. Em 89, quando ela tinha 20 anos, a Betsy conheceu um cara chamado Tramus Day. E os dois começaram um relacionamento e eles tiveram 2 filhas, a Leah, que nasceu em 90, e a Mariah, que nasceu em 94. E aí, logo depois, esse cara simplesmente se mudou pra Flórida. Tipo, abandonou a família, não manteve contato nenhum com as filhas aí ao longo dos anos. No ano seguinte, em 95, ela conheceu o Ron Carter e eles se casaram no mesmo ano. O casamento durou pouco mais de um ano e eles decidiram se divorciar em 97. E aí, quando a Betsy estava com 29 anos, né, ela ainda era DJ nos finais de semana e tal, mas ela tinha saído da rádio e estava trabalhando como caixa num posto de gasolina. E aí, nessa época, ela conheceu um cara chamado Russ Faria, de 28 anos. O Russ virou um cliente regular do posto, ele se encantou com a Betsy, então ele passava lá para falar com ela sempre que podia. Apesar dela ainda estar resolvendo o divórcio, ela convidou o Russ para sair e ele aceitou. E aí não demorou muito para eles começarem um relacionamento sério e resolver que queriam se casar. Nessa época, as filhas dela estavam com 7 e 3 anos. Então o Russ assumiu o papel de pai, né, porque elas não tinham contato com o pai biológico e estava tudo certo. A Betsy e o Russ se casaram em janeiro de 2000, mas a relação deles não era nada fácil. Ao longo dos anos, eles se separaram algumas vezes depois de brigas bem sérias. Uma vez, uma das filhas da Betsy teve até que chamar a polícia de tanto que eles estavam gritando. Enquanto eles estavam separados, eles até tiveram outros relacionamentos, mas nunca decidiram se divorciar. A Betsy, inclusive, voltou a falar com o Ron, o ex-marido dela, e os dois ficaram se pegando aí aleatoriamente ao longo dos anos, mas com o passar do tempo, a relação do Russ e da Betsy foi melhorando. Ela incentivou o Russ a voltar a estudar e ele se formou em tecnologia de informação, o famoso TI, né? E ele conseguiu um emprego numa empresa legal. E em 2009, depois de muitas idas e vindas, eles estavam numa fase boa. Mas foi aí que uma notícia acabou com a felicidade deles. Aos 40 anos, a Betsy descobriu que estava com câncer de mama. O Russ disse que foi um dos maiores desafios que eles tiveram que enfrentar como casal, mas que ele estava determinado a ajudá-la no que fosse possível. Em 2010, a Betsy passou por uma mastectomia, que é a retirada dos seios. E no começo do ano seguinte, o câncer, felizmente, entrou em remissão. A família ficou tão feliz que eles marcaram uma viagem de cruzeiro para comemorar a notícia. E eles iam fazer isso em novembro de 2011. Um dos sonhos da Betsy era nadar com golfinhos, e era assim que ela queria comemorar. Só que em outubro, um mês antes da viagem, a Betsy recebeu a notícia de que o câncer estava de volta e que o médico disse que ela só tinha de 3 a 5 anos de vida. Mesmo assim, ela decidiu que ela ia para o cruzeiro e disse que ia ser uma celebração da vida dela com a família e com os amigos. Ela sempre foi uma pessoa muito positiva, ela tentava ver o melhor assim, em todas as situações. Então, é óbvio que ela estava muito triste com a notícia, mas ela estava ali tentando aproveitar a oportunidade de viajar com as pessoas que ela amava. E quando eles voltaram, ela disse para todo mundo que tinha sido um dos melhores momentos da vida dela. Depois da viagem, a rotina do Russ e da Betsy voltou ao normal. Toda terça, às 18 horas, o Russ ia para casa de uns amigos dele jogar RPG. Por curiosidade, pra quem não sabe, eu não sabia alguns anos atrás, depois eu descobri, é bem legal. O RPG é assim,
Um dos jogadores é o mestre, ele vai guiando a história enquanto os outros têm que tomar decisões baseadas nas opções que ele vai dando. E a escolha dá certo ou errado dependendo do número que cai num dado. Eu acho isso muito bom. Tipo, se eles falarem, eu quero atravessar uma ponte. Aí se cair 1-3 no dado, a ponte cai. Se cair 4-6, a ponte, beleza, eles atravessam, né? É um resumo, gente, tá? Inclusive, eu não sou jogadora, mas eu acho bem legal o conceito. Aí vai tendo uma interpretação ali, né? Super legal. Porque na verdade cada um tem as suas habilidades. Eu joguei muitos anos. Sim. Então, cada um tem as suas habilidades e tal. E aí, mas é isso. É tudo no dado e essa que torna divertida a coisa. Porque você pode ser muito foda. E aí Mas você dá tira uma muito nota azar. muito… tem um azar ali na hora e você não vai conseguir fazer uma coisa que às vezes seria simples, assim. E é isso, então o Russ jogava RPG e naquela terça, no dia 27 de dezembro de 2011, ele estava indo para casa do amigo dele, como toda terça. A Betsy tinha dormido na casa da mãe no dia anterior, porque ficava mais perto do hospital que ela fazia quimioterapia. Então ficou combinado que depois do jogo, o Russ iria buscá-la. E de manhã, ela tinha mandado uma mensagem confirmando o plano e pedindo para ele comprar comida para o cachorro. E aí depois a Betsy foi para quimioterapia. Normalmente, a Pam Hupp, que é uma amiga da Betsy, ia para químio com ela. A Betsy tinha conhecido a Pam em 2001, quando elas trabalhavam numa empresa de seguro uns anos antes. Depois que a Pam tinha sido demitida, as duas se afastaram, mas aí quando ela ficou sabendo pelo Facebook que a Betsy estava doente, ela entrou em contato e as duas se reconectaram de novo, voltaram a ser bem amigas. Naquele dia, a Betsy mandou uma mensagem para Pam dizendo que queria que uma outra amiga, chamada Bobby Wen, fosse na químio com ela, porque fazia tempo que elas não se viam, ficavam sozinhas e tal. E a Pam falou assim, tá, poxa vida, né? Respondeu lá. E então a Betsy achou que ia ser ela e a Bobby, né, pra retomar esse tempo de amigas e tal. Só que a Pam apareceu no hospital e ela se ofereceu pra deixar a Betsy em casa depois da químio. Então, por volta de umas 16 horas, a Betsy mandou uma mensagem pro Russ, dizendo que a Pam tinha, oferecido pra dar uma carona, então ele não precisava buscá-la depois do jogo. Ela também disse por mensagem que queria conversar com ele sobre uma coisa quando chegasse em casa, mas pra ele não se preocupar, que era coisa boa, né? O sofrimento de todos ansiosos. Vamos conversar? Pelo amor de Deus. Total. Bom, depois da sessão, a Betsy e a Bobby foram pra casa da mãe da Betsy jantar, e a Pam foi pra casa dela jantar com a família. Às 6h30, a Pam voltou para buscar a Betsy para levá-la para casa, como as duas tinham combinado. A Betsy contou para Pam que ela ia sugerir para o Russ que eles se mudassem para mais perto da casa da mãe dela por conta do tratamento. Os pais dela queriam vender uma segunda casa que elas tinham e a Betsy ia sugerir que eles comprassem a casa e colocassem a que eles estavam morando para alugar. Ela não sabia se o Russ ia gostar da ideia, mas ela estava bem animada para sugerir isso quando chegasse em casa. Às 7h da noite, a Lia, a filha da Betsy, que estava ali com 21 anos, ligou para ela dizendo que ela estava indo para a loja da operadora do celular dela e que ela precisava da autorização da mãe para resolver uma treta lá. Ela disse pra Lia que já estava chegando em casa e a filha disse que ia ligar uns 20 minutos depois, então quando chegasse na loja. Só que quando a Lia ligou às 19h21, 19h26 e 19h30, a mãe não atendeu. E ela achou estranho, porque ela, tinha combinado tudo, mas ela falou, tá conversando lá com a amiga dela, não ouviu, sei lá. E o Russ, enquanto isso, estava indo para casa do amigo dele. No caminho, ele parou no posto para abastecer, comprar um cigarro. Passou numa loja para comprar comida do cachorro, E por último, em um mercadinho para comprar chá gelado. Chegando na casa do amigo, um dos outros amigos avisou que não ia poder ir. Então eles falaram, então não vamos jogar sem ele hoje, E não quiseram jogar, mas falaram, já estamos aqui, vamos ver uns filmes, Vamos bater um papo e tal. E aí, às 9 da noite, o Russ foi embora. No caminho para casa, ele ficou com fome e decidiu passar numa lanchonete para comprar um sanduíche para comer ali enquanto dirigia. Ele ligou para Betsy para avisar que ele estava indo para casa, mas ela não atendeu. Como já estava tarde, e ela sempre ficava muito cansada depois da químio, ele achou que talvez ela tivesse ido dormir. Ele estacionou na garagem de casa por volta ali das 9h35 da noite. A porta da frente estava destrancada, mas o Russ não achou aquilo estranho, porque a Betsy tinha esquecido a chave na casa da mãe e tinha pedido para ele não trancar quando saísse. Então ela não ia ficar trancada fora de casa, quando chegasse sem ele. Então ele entrou, colocou a comida do cachorro no chão e foi andando para a sala. E o que ele viu quando chegou lá mudou a vida dele para sempre. A Betsy estava deitada numa poça de sangue na frente do sofá.
primeira coisa que o Russ observou quando ele chegou mais perto era que os pulsos dela estavam cortados. Depois, ele reparou que tinha uma faca ainda presa no pescoço dela. Em um primeiro momento, ele pensou que ela tinha tirado a própria vida, mas, na dúvida, o Russ resolveu não encostar nela, porque ele viu que ela já estava morta e, se tivesse sido um assassinato, ele não queria contaminar nada, né? E ele está correto. E aí ele ficou totalmente, né, devastado. Ele ligou para a emergência às 9h40 e disse que chegou em casa, que a esposa tinha cometido suicídio e tava chorando, né, assim, mal. E aí ele contou pra atendente que ela tava deprimida, que ela tinha câncer, mas que ele nunca pensou que ela fosse fazer algo assim. E a atendente tentou acalmá-lo, pedindo pra ele respirar. E o Russ foi acalmando, respondendo às dúvidas da moça, né. Ela foi ficando com ele ali no telefone até a ambulância ir, né, ir sendo encaminhada. Ele contou sobre a faca, os pulsos, e ele ficou ali no telefone até a polícia chegar. Às 21h49, o detetive Hollingsworth chegou na casa dos Faria e assim que ele viu a Betsy, era óbvio pra ele que ela não tinha cometido suicídio. O detetive levou o Russ pra fora de casa e começou a fazer perguntas sobre o que tinha acontecido naquele dia. O Russ falou que tinha falado com a Betsy pela última vez por volta ali das 5 da tarde, que ela estava na casa da mãe esperando a amiga que ia levá-la pra casa, né, a pé. Mas ele não sabia que horas ela tinha chegado em casa. Ele explicou tudo o que ele fez daquele dia até a hora que ele encontrou a Betsy e disse que a única coisa estranha que ele reparou era que o cachorro dele estava preso do lado de fora, porque eles não costumavam prendê-lo. Então o detetive levou o Russ até a delegacia para ele dar o depoimento oficial. Chegando lá, ele foi chamado para conversar por outro detetive, o detetive Mike Merkel. O Mike deixou ele sozinho na sala do depoimento enquanto ele foi pegar ali os documentos do caso, mas ele ficou de olho no Russ pelas câmeras de segurança. E o comportamento dele alterava muito. Uma hora ele estava com as mãos no rosto, parecia que estava chorando, depois ele se acalmava, depois ele começava a falar, não, meu Deus, por quê? Várias vezes, assim. No relatório oficial, Mike escreveu que apesar de parecer que o Russ estava chorando, que ele não viu nenhuma lágrima no rosto dele. Quando o Mike voltou, ele perguntou como que a Betsy estava se sentindo nos últimos dias e o Russ contou que, assim, apesar do tratamento, né, que ela ficava um pouco cansada, ela parecia bem. Alguns dias antes tinha sido Natal, eles tinham passado com a família dela, tinha sido ótimo. Na noite do dia 25, o Russ contou que eles voltaram para casa depois da festa e tiveram uma noite íntima. E ele não tinha reparado nada de muito diferente ali no comportamento dela. Aí no dia seguinte, a Betsy tinha ido para casa da mãe para se preparar para a químio, né, da terça, no dia 27, e essa foi a última vez que ele tinha visto ela. O Russ explicou que ela já tinha falado sobre tirar a própria vida com uma faca antes, então, na hora do nervosismo ali, quando ele viu tudo, foi a primeira coisa que ele pensou. Mas agora que ele tinha parado para pensar, a faca no pescoço era muito estranho para um suicídio mesmo, né? O detetive perguntou se ele tinha encostado na Betsy e tudo, e ele falou que não, porque ele não queria atrapalhar a investigação. Aí, só que o detetive falou, mas se você achava que era suicídio, né, por que você não foi, né, encostar nela? E o Russ falou que foi uma precaução, que ele achava que tinha sido suicídio, mas, né, podia não ser, ele não queria contaminar a cena. Ele estava correto, né, se ele viu que ela já estava morta, não tinha por que contaminar tudo e se incriminar. Se fosse suicídio, isso precisaria ser provado também. Mas ele ouviu o modus operandi, é diferente, né? A pessoa, tipo, ter esse pensamento na hora. Ter esse pensamento na hora. Mas eu acho que todos nós, os operanders, quem escuta o modus aqui, você sabe, tipo, se a pessoa já tá claramente morta ali há horas, é melhor não mexer. Melhor chamar a polícia, enfim. Claro, se você tem dúvida se a pessoa tá morta, é melhor tentar, né, salvar. Sim. Mas não era o caso. E quando o detetive perguntou se ela tinha um testamento, Russ disse que não, mas que ela tinha 3 seguros de vida, no total ali de $300 mil no nome dele. Às 5h30 da manhã, depois de 7 horas de interrogatório, o detetive pediu para o Russ escrever um depoimento contando tudo que ele tinha explicado sobre aquele dia. Algumas horas depois, às 11h20 da manhã, a polícia terminou de analisar a cena do crime e a Betsy e constatou que a morte dela não tinha sido suicídio. O legista encontrou mais de 50 facadas por todo o corpo dela. No pescoço, rosto, braços, ombros, peito, costas, barriga. Quando o detetive contou para o Russ, ele pediu uma amostra de DNA, que o Russ deu numa boa. E ele perguntou também se ele aceitaria fazer um teste do polígrafo e como ele falava que era inocente, ele falou, tranquilo, né, de fazer. O teste começou por volta das 2, quando o Russ já estava na delegacia ali há 16 horas.
Foi um teste muito rápido, eles só perguntaram se ele tinha matado a Betsy e se ele sabia quem tinha matado. E o Russ respondeu que não nas duas perguntas. 2 horas depois, 2 detetives entraram na sala para perguntar o que o Russ tinha achado do teste. Aí o Russ falou, acho que eu passei, porque eu fui honesto, mas os detetives discordaram. Eles falaram que tinham experiência nesse tipo de situação e que o Russ não estava falando a verdade para eles. Vale ressaltar que eles não mostraram o resultado do teste pra ele, tá? Aquele papel com as linhazinhas, assim, né? Que a gente vê em filme. Eles falaram só que o Russ não tinha passado. Um dos detetives, o Gary McIntyre, ele disse que estava cansado de ver esse tipo de situação, que sempre acabava do mesmo jeito. O Russ podia mentir o quanto quisesse. E ele iria esperar o tempo que fosse preciso, mas no final ele sabia que o Russ ia confessar que tinha sido ele que esfaqueou a Betsy. O jeito que eles iam lidar com a situação dependia do comportamento do Russ, porque ou ele ia confessar e mostrar que estava arrependido, ou ia negar e provar que não passava de um monstro. Isso podia ser a diferença entre assassinato premeditado ou um momento de raiva que fez o Russ perder a cabeça, o que faz a sentença diminuir, aumentar, né? O Russ ficou em choque porque ele não conseguia entender o que ele tinha feito nas últimas 18 horas de conversa para a polícia achar que ele tinha matado a esposa. Ele explicou tudo o que tinha acontecido no dia, ele tinha álibi, ele nem estava em casa. Como que a polícia podia pensar que ele tinha matado a Betsy? O detetive usou o próprio depoimento do Russ contra ele para explicar o que ele achava que tinha acontecido. Se ele tinha chegado em casa por volta das 9h30 e só ligou para emergência às 9h45, então ele teve 15 minutos para matar a Betsy. Eles falaram que encontraram sangue nas roupas do Russ e no quarto do casal, o que provava que ele estava mentindo quando disse que não encostou em nada. Mas ele continuou insistindo, ele não tinha encostado em nada e que nem chegou a entrar no quarto. Além disso, ele não tinha dado as roupas que ele estava usando para a polícia, então que sangue foi esse que eles encontraram? Só que não era dessa roupa que a polícia estava falando, eles encontraram um sapato sujo de sangue dentro do armário do quarto. Então a teoria era que o Russ tinha chegado em casa, trocado de roupa, matado a Betsy, trocado de roupa de novo e ligado para a polícia em 10 minutos. A autópsia da Betsy mostrou que ela tinha sido esfaqueada 55 vezes, gente, em vários lugares do corpo, incluindo o pescoço, barriga e os pulsos. E é óbvio, né, gente, que tinha sido um homicídio e muito violento, inclusive. E um pequeno detalhe que chamou a atenção da polícia fez eles desconfiarem ainda mais do Russ. Na calça da Betsy tinha uma mancha escura que parecia sangue no formato de uma pata de cachorro. Lembram que o cachorro dele estava preso quando a polícia chegou? E o Russ achou estranho porque eles nunca prendiam o cachorro? Então eles ignoraram a parte que o Russ falou: que estranho que meu cachorro estava preso, e acharam que foi o quê? Que depois do assassinato o cachorro tinha pisado na poça de sangue e encostado na Betsy. E quando o Russ teria visto isso, ele supostamente pegou o cachorro no colo e prendeu ele lá fora para não atrapalhar o plano dele ali de fingir que era suicídio. Porque se o cachorro tinha pisado nela e ela tinha cometido suicídio, não ia ter como ele, ficar preso ali sozinho. O que faz todo sentido. O problema é que os testes não conseguiram confirmar que aquela marca era da pata do cachorro mesmo, e nem que aquilo era sangue. Era basicamente uma marca escura, num formato que parecia uma pata, então podia ser até uma mancha que já estava na calça dela muito antes daquele dia. Eles inclusive procuraram evidências de sangue no cachorro e não encontraram. Mas eles estavam convencidos que aquela marca provava que tinha sido o Russ que tinha prendido o cachorro, porque só o dono ia conseguir prender. Se ser acusado de assassinato já tinha feito o Russ ficar confuso, as perguntas que começaram a fazer depois fizeram menos sentido ainda. Eles perguntaram quantas vezes ele tinha colocado um travesseiro no rosto da Betsy para mostrar como ela ia se sentir quando morresse. Gente, Que merda é? Da onde veio isso? Isso veio? O Russ negou, mas os detetives falaram que tinham testemunhas de que ele tinha feito isso várias vezes e que a Betsy morria de medo dele. E que não fazia sentido mentir, pra polícia e tal. Mas não importava, gente. O quanto o Russ negasse tudo aquilo que a polícia estava falando, eles continuavam insistindo que ele tinha matado a Betsy. Em 1h30 de interrogatório, ele negou 77 vezes. Então, depois de horas sendo interrogado sozinho, o Russ falou que queria um advogado, porque ele viu que ninguém estava acreditando nele, não fazia sentido, E antes dos detetives saírem da sala, ele ouviu um deles falar: assim que eles pedem um advogado, é óbvio que eles são culpados.
E, gente, não caiam nessa. É ridículo. Sempre peço um advogado. Aliás, não fala nada sem advogado. Nem Nunca. fala, nem abre a boca. Mesmo se você for inocente. Porque olha Exato. o que a polícia faz com você. É, tipo assim, não fala nada. Nada. Você é inocente, você sabe que você tem álibi. Não fala. Tem que Chamou esperar advogado. ajuda. É. Sabe? Você não sabe o que pode acontecer, o que podem usar contra você. Outro dia a gente contou o caso do Olhos que Condenam aqui, né? Que também eles confessaram porque eles acharam que tinha DNA, que eles, né, que ia provar que eles eram inocentes e não provou porra nenhuma, né? Exatamente, porque eles não estavam assessorados, eram crianças, não tinham… os pais também não eram aptos pra isso. Então, aquela coisa, um advogado sabe o que você pode falar, sabe o que você… Sabe? Tipo, eles conseguem… de fato, te auxiliar na situação. Te guiar, né? Então, é importante. Bom, o Russ ligou pra mãe dele pra explicar o que tinha acontecido e pediu pra ela tentar encontrar um advogado pra ele. Mas pra surpresa, né, de todos, depois de passar a noite na prisão, a polícia falou que ia soltar o Russ por falta de provas. E quando ele chegou em casa, ele começou os preparativos pro funeral da Betsy. A Betsy tinha falado que ela queria ser cremada, então ele queria seguir o desejo dela, mas a família dela não gostou da ideia. Então, para não causar um climão, o Russ resolveu fazer um velório antes de cremá-la. Porque assim a família ia ter a cerimônia que eles queriam, mas ele também ia respeitar o desejo da Betsy. Só que no dia do velório, uma das tias da Betsy começou a gritar com o Russ, acusar ele de assassino, não sei o quê, deu um tapa nele. E o Russ, cara, ele levou muito na boa, ele, né, ficou quieto, respirou, não tentou se defender. Ele sabia que a família tava em luto, que a família tava, né, é muito chocante, né, uma pessoa é assassinada do nada. Um dia ela tá com você, no outro dia ela não tá. É muito pesado, então ele entendeu, né, mas ele sabia que ali tinha um monte de gente que achava que ele era responsável pela morte da Betsy. Inclusive, a Pam, aquela amiga que tinha levado a Betsy pra casa no dia do assassinato, né, depois da químio, ela tava fofocando pra todo mundo que ela achava que ele era o assassino. Quando a mãe do Russ ouviu ela falando isso, começou uma treta, gente, uma confusão lá. O marido da Pam começou a gritar com ela. Uma prima do Russ teve que pedir pra Pam e o marido irem embora, né? Tipo, eles foram retirados pelos seguranças, assim, gente, imagina, nossa, credo. E no dia seguinte, o Russ levou a Betsy para o crematório e colocou as cinzas dela numa urna bem grande. Ele disse que o plano dele era deixar espaço para que quando ele morresse, as cinzas dele fossem colocadas junto com as dela. E com isso resolvido, agora o Russ ia, né, cuidar das coisas dele, assim. Então, ele estava ficando na casa dos pais, porque a dele ainda estava interditada pela polícia. Só que no dia 4 de janeiro, uma semana depois dele ser solto, a polícia decidiu acusar o Russ oficialmente pelo assassinato da Betsy e prender ele mais uma vez. O sargento Ryan McCarrick entrou na casa dos pais do Russ com a arma na mão, empurrou o pai dele para sair da frente e mandou o Russ ajoelhar para ser algemado. O Russ estava calmo o tempo todo, assim, ele viu que o McCarrick chegou muito agressivo e estava com medo do que ele ia fazer se ele falasse qualquer coisa. O McCarrick disse que eles tinham encontrado sangue no ralo do banheiro e num pano de chão de casa, o que mostrava que a cena do crime tinha sido limpa. E o Russ sabia que isso não tinha como ser ligado ao caso, ele estava confiante de que a prova não era importante, que ele não precisava se preocupar porque ele era inocente. A mãe do Russ ligou para uma prima dele, a Mary, que tinha trabalhado num escritório de advocacia e ela conhecia um advogado que poderia ajudar. E ela ligou pro Joel Schwartz e aí ela falou toda a história, né, garantindo que o Russ era inocente. Ela contou tudo o que sabia sobre o dia do assassinato, principalmente a parte que o Russ tinha um álibi que a polícia estava ignorando. O Joel concordou em representar o Russ e foi encontrar com ele na prisão já no dia seguinte. Chegando lá, o Russ explicou tudo, a história, não sei o quê, e o Joe concordou que não fazia nenhum sentido a polícia estar acusando ele. O Russ contou que os policiais ficaram ainda tentando fazer ele falar no caminho pra prisão, gente. Eles falando o que eles achavam que tinha acontecido, e aí o Russ só ficou quieto, ele falou que desistiu de negar, porque não estava adiantando nada, só estava perdendo energia ali. Os policiais disseram que sabiam que ele era culpado porque na ligação para emergência ele tentou encobrir o assassinato dizendo que ela tinha tirado a própria vida, mas era óbvio que isso não tinha acontecido. Pro Joel, o advogado, isso só provava ainda mais a inocência do Russ, porque era tão óbvio que era um assassinato, gente. A mulher tava, né, com 50 e poucas facadas. Se o Russ tivesse matado ela, ele poderia
planejar melhor, ter feito parecer um suicídio, mas não parecia um suicídio também. O Joe perguntou se o Russ conseguiria pensar em outra pessoa que pudesse ser responsável pelo crime, e ele sugeriu a última pessoa que a Betsy tinha visto naquele dia, a amiga dela, a Pam Hupp. Mas quem era essa tal de Pam Hupp? A Pamela Marie Neumann nasceu em outubro de 1958 no estado de Missouri. Os pais dela eram alcoolistas e eles eram conhecidos por ser verbal e fisicamente abusivos com os filhos. Apesar disso, a Pam sempre foi conhecida por ser uma criança feliz e divertida. Ela gostava muito de esportes e quando chegou no ensino médio, ela entrou no time da escola de softball, que é parecido com beisebol. No último ano do colégio, ela começou a namorar um menino e os dois se formaram juntos em 1977. Alguns meses depois da formatura, a Pam descobriu que estava grávida e eles se casaram em setembro daquele ano. E aí, em março de 78, ela deu à luz a primeira filha dela. E o casamento da Pam não durou muito. Eles se divorciaram em julho de 83. Naquele mesmo ano, ela começou a namorar um cara chamado Mark Hupp, com quem ela se casou ali em novembro de 83. Os dois se mudaram para a Flórida e eles tiveram um filho em 87. E aí eles voltaram para St. Louis em 2001, quando a Pam começou a trabalhar na empresa de seguros e conheceu a Betsy. A primeira vez que a Pam tinha falado com a polícia foi na manhã do dia seguinte ao assassinato. Eles a levaram para a delegacia, onde ela deu um depoimento de 3 horas, descrevendo o relacionamento horrível que o Russ e a Betsy tinham e o que tinha acontecido no dia anterior. Segundo a Pam, a Betsy tinha falado que o marido não parava de falar do quanto dinheiro ele iria ganhar quando ela morresse, então ela estava pensando em tirar ele do seguro de vida, porque queria que as filhas ficassem com o dinheiro. Mas ela também estava com medo delas não serem responsáveis o suficiente, então perguntou se a Pam se importaria de ficar com o seguro e entregar para as filhas, quando elas crescessem ou quando precisassem. A Pam tinha concordado e marcado de encontrar com ela para mudar o seguro, mas ela não lembrava muito bem que dia que foi. O documento de transferência confirmou que tinha sido no dia 23 de dezembro, 4 dias antes da Betsy falecer. Elas tinham ido em uma biblioteca pública imprimir o papel e a secretária da biblioteca assinou como testemunha da mudança. Então, quando a Betsy faleceu, quem era representante no seguro de vida já não era o Russ, era a Pam. Alguns dias depois da morte, a Pam já ligou pro seguro para pedir o dinheiro, Mas eles falaram que iam ter que ver com a polícia primeiro, porque era assassinato, E como a mudança tinha feito só 4 dias antes, eles tinham que checar tudo. A empresa do seguro ligou para a polícia e eles deram o ok, porque a Pam não era suspeita deles, Então ela ganhou os $150 mil do seguro da Betsy. Quando a Pam começou a contar o que tinha acontecido no dia da morte, foi uma contradição atrás da outra. A Pam disse que sempre acompanhava a Betsy na quimioterapia e apesar dela estar indo com uma outra amiga naquele dia, que ela decidiu ir também. A Betsy tinha contado para ela sobre a ideia de pedir pro Russ se mudar e disse que estava morrendo de medo da reação dele, porque ele era muito abusivo com ela. E segundo a Pam, a Betsy disse que ele já tinha ameaçado matá-la várias vezes, inclusive colocando um travesseiro no rosto dela. Vocês lembram dessa história, gente? Foi o que a polícia falou pro Russ naquele primeiro dia de interrogatório. Ou seja, a fonte deles era a Pam. E como a Betsy teria medo do Russ, ela pediu pra Pam levar ela pra casa ao invés de pegar uma carona com o Russ. O que seria diferente da mensagem, Porque a Betsy tinha enviado uma mensagem pro Russ dizendo que a Pam tinha oferecido carona e tudo mais. Ela continuou a história dizendo que elas saíram da casa da mãe da Betsy por volta das 6 da tarde e foram o caminho inteiro conversando sobre o plano da Betsy de se divorciar do Russ. Ela disse que a Betsy e uma prima dela estavam planejando se divorciar dos maridos e alugar uma casa juntas. E ela disse que a Betsy tinha escrito uma carta sobre todas as coisas que o Russ tinha feito e tal, que ela queria mostrar para Pam, mas estava com medo de enviar por e-mail, porque o Russ estaria vigiando ela. Então, a Pam disse que não tinha visto a carta ainda, Mas que talvez a polícia conseguisse encontrar no computador da Betsy. Elas chegaram na casa dela por volta das 19 horas e, em um primeiro momento, a Pam disse que não tinha entrado na casa, que tinha levado ela até a porta só. Mas um pouco depois ela disse que tinha entrado para ligar a luz para a Betsy não andar no escuro.
Depois ela disse que, na verdade, ela foi até o quarto porque a Betsy queria mostrar um presente de Natal que ela tinha ganhado. E depois ela voltou atrás e disse que só tinha ajudado a Betsy a sentar no sofá. Apesar dessas versões completamente diferentes, a polícia ia deixando ela seguir com a história sem perguntar muita coisa. A versão final dela foi que ela tinha entrado, ajudado a Betsy a sentar no sofá, elas tinham conversado um pouquinho e aí a Pam foi embora. A Betsy pediu pra Pam ficar até o Russ chegar, mas ela disse que tinha que voltar pra casa, né, que o marido já estava esperando. E ela achou que a Betsy tinha ficado chateada por ela não ter ficado. Então, assim que ela chegou em casa, por volta das 7h30 da noite, ela ligou pra ver se estava tudo bem, mas a Betsy não atendeu. Depois ela mudou de ideia, né, da história e disse que não estava em casa, que ela ainda estava no caminho de casa quando ela tinha ligado pra Betsy. Mas que de qualquer jeito a Betsy não tinha atendido. Então ela mandou uma mensagem que ela também não respondeu. E daí a Pam teria ficado preocupada e ligou para a mãe da Betsy por volta de umas 8h30 da noite, perguntando se ela tinha falado com a filha. A mãe disse que não, mas que pela hora também talvez ela já estivesse dormindo. Então a última vez que ela tinha visto a Betsy teria sido por volta ali das 7h da noite, 2 horas antes do Russ encontrar ela morta em casa. O que, curiosamente, batia com a hora da morte que o legista tinha sugerido, porque a Betsy já estava em rigor mortis quando a polícia chegou na casa. O rigor mortis acontece por volta de 2 ou 3 horas depois que a pessoa morre e a polícia chegou lá umas 9h50. Além disso, o sangue no chão estava seco, o que também demora algumas horas para acontecer. Então, não tinha como o Russ ter matado ela naqueles 10 minutos entre chegar em casa e ligar para a polícia. E aí vocês devem estar pensando, bom, então depois que a polícia descobriu que a Pam ficou sozinha com a Betsy por volta da hora da morte, provável, e que ela era representante do seguro de vida, é óbvio que eles a investigaram. Mas vocês estão sentados? Não. Eles só aceitaram tudo que a Pam falou como verdade e usaram esse depoimento para acusar o Russ. Eles estavam tão seguros da inocência da Pam que quando foram interrogar o marido dela, ela estava ao lado e ela que respondeu a maioria das perguntas. Oi? Eles nem perguntaram que horas a Pam chegou em casa pro cara, tipo, né, pro marido, pra ver se confirmava a história dela, se batia, que roupa que ela tava usando, se ela tava usando a mesma roupa que saiu de casa. Nada, não perguntaram nada. O Mike Carrick, né, o cara que tinha prendido o Russ, perguntou se a Pam aceitaria fazer um teste do polígrafo. E no primeiro momento ela disse que sim, mas depois ela veio com uma desculpa de que tinha um problema médico que impedia ela de fazer. 2 anos antes, em 2009, ela tinha batido a cabeça num armário num acidente de trabalho. Então ela começou a tomar muito remédio que deixava a cabeça dela muito confusa. E isso podia alterar ali o resultado do teste. Bom, mas se ela estava tão confusa assim, então talvez ela não era a melhor testemunha para esse caso, né? Só que, de novo, gente, a polícia não estava nem aí. Ela pediu para um médico fazer um atestado dizendo que ela não podia fazer o teste por motivos médicos, mas que ele não precisava explicar o motivo. Apesar da polícia ter encontrado esse pedido, a Pam desmentiu, dizendo que ela nunca tinha pedido o atestado e que o médico tinha dado porque ele quis. Só que quando eles perguntaram para o médico, ele disse que não sabia de nenhum motivo que impedisse ela de fazer o teste e que ele só tinha dado o atestado mesmo porque ela pediu. Tipo Gente, assim, oi? Ótimo médico, né? No relatório oficial da polícia, estava escrito que a Pam tinha algumas inconsistências na história, mas que provavelmente era por causa do problema de memória. Então, por isso que quando eles faziam as perguntas, as respostas dela nem sempre batiam com as provas ou ficava mudando. Por exemplo, ela disse que a Betsy tinha pedido uma carona para ela no dia do assassinato, só que tinha uma mensagem de texto que a Betsy mandou, que estava falando, a Pam me ofereceu uma carona. A polícia perguntou por que ela tinha ido encontrar a Betsy na químio, porque a Betsy tinha pedido para ficar sozinha com a outra amiga, né? A Pam disse que não viu a mensagem. Só que tinha lá a resposta da mensagem dela na mensagem, escrito, poxa vida. Quando perguntaram isso, ela falou, eu tinha esquecido que eu respondi. Mas que ela tinha ido porque a Betsy estava morrendo, então ela queria passar mais tempo com a Betsy, né? E apesar dessas confusões todas, a polícia usou esses depoimentos como prova no julgamento do Russ. Sim, gente, eles seguiram acusando ele. O julgamento foi marcado para o dia 26 de junho de 2012, 6 meses depois dele ser preso. Mais um dia antes, a promotoria resolveu que não tinha gostado do juiz que tinha sido escolhido e resolveu fazer um esquemão para substituir ele. Eles sabiam que esse juiz estava quase se aposentando, então eles cancelaram o julgamento dizendo que tinham desistido de acusar o Russ.
Isso fez com que o julgamento saísse da lista do juiz. Só que no mesmo dia, eles acusaram Russ de novo e esse pedido foi para o final da fila. Então o julgamento foi jogado ali para 18 de novembro de 2013, quase um ano e meio depois da data original. Olha os golpes que o povo dá. Bom, e a nova pessoa responsável ia ser a juíza Christina Kanza Minemeyer, que tinha começado no cargo só um mês antes. Então aquele ia ser o primeiro caso criminal dela. A primeira decisão foi que a defesa do Russ estava proibida de mencionar qualquer coisa que desse a entender que a Pam estava envolvida no assassinato. Ou seja, eles não podiam nem falar que ela tinha recebido seguro de vida e nem questionar as inconsistências todas na história dela. A juíza disse que não tinha nenhuma conexão direta com o caso, então isso só iria confundir os jurados. Mas a promotoria ia poder argumentar que o motivo do Russ ter matado era o dinheiro do seguro de vida, sendo que ele nem recebeu o seguro de vida. O advogado do Russ tentou explicar que isso claramente não fazia sentido, já que ele nem estava no seguro, né, e não recebeu dinheiro, mas a juíza não arredou o pé. Enquanto isso, eles continuavam procurando provas do envolvimento do Russ nas conversas com a Pam. Ela estava tão confiante na polícia, né, que a polícia ia acreditar em qualquer coisa que ela falasse, que às vezes ela meio que soltava uns absurdos e não percebia. Durante uma conversa, ela disse que não fazia sentido nenhum ela matar a Betsy, porque o seguro de vida dela era só de 150 mil, e o seguro da mãe dela era de 500 mil. Então, se ela quisesse dinheiro, era melhor matar a mãe dela, que valia mais e que era velhinha, então era mais fácil. Tipo assim… Gente, oi? Só que vocês estão sentados? Adivinha quem é que morreu um pouco antes do julgamento do Russ? No dia 31 de outubro de 2013, Shirley Neumann, a mãe da Pam, tinha sido encontrada morta depois de cair da sacada da casa de repouso em que ela morava. Quem foi a última pessoa que a viu viva? A Pam. No dia anterior, ela tinha ido visitar a mãe e, na hora de ir embora, falou para as enfermeiras que talvez a Shirley não ia descer para jantar e nem para tomar café no dia seguinte, mas que talvez ela ia aparecer pro almoço. Então, na hora do almoço, a enfermeira foi lá ver se a Shirley ia querer comer, né? Quando ela entrou no quarto, ela viu a janela da varanda aberta e a grade da sacada quebrada. Olhando para baixo, ela encontrou a Shirley morta. Depois disso, a Pam disse para todo mundo que a mãe dela tinha morrido de Alzheimer. Pouco antes do julgamento, o sargento McCarrick sentou para conversar com a Pam e perguntou se ela já tinha dado o dinheiro do seguro de vida da Betsy para as filhas. Ela falou que não, que ainda estava na conta dela, e ela meio que começou a se contradizer. Ela disse que ela nunca tinha falado que ia dar o dinheiro para as meninas, que a Betsy tinha pedido pro dinheiro ficar com ela justamente para as meninas não gastarem, mas que é claro que ela ia ajudar se elas precisassem de qualquer coisa, mas que esse dinheiro ia ficar com ela. Só que ela deixou claro que ela não precisava do dinheiro, que ela estava super bem financeiramente. O McCarrick sugeriu que ela separasse o dinheiro e colocasse numa poupança com as meninas como beneficiárias. Porque como a Pam ia testemunhar, ele achou que a imagem dela ia ficar queimada se as pessoas soubessem que ela não deu dinheiro para as meninas. Sim, bem estranho mesmo. Quando o julgamento finalmente começou no dia 18 de novembro, a promotoria focou no relacionamento da Betsy e do Russ antes do assassinato, para provar a culpa dele. As filhas da Betsy testemunharam falando que realmente o casal tinha brigado muito durante os anos, né? A gente contou aqui, tanto que a polícia teve que ser chamada uma vez, mas que elas nunca tinham visto ele ser fisicamente violento com a Betsy e fazia anos que ninguém via eles discutindo, né? Eles estavam numa fase boa, estava tudo bem. A promotoria mostrou a ligação do Russ para a emergência e pediu para os jurados prestarem atenção em como ele estava respondendo às perguntas da atendente. No começo, dava para ouvir que ele estava desesperado, mas ele foi se acalmando durante a ligação e conseguindo explicar o que estava acontecendo. Normalmente, quando alguém liga muito nervoso, é o trabalho dos atendentes acalmar a pessoa para conseguir o máximo de informações. Então, ele conseguir responder as perguntas mostra que a atendente foi muito boa. Mas não, para a promotoria aquilo era muito suspeito, porque nenhum marido se acalmaria depois de ver a esposa morta. Além disso, eles mostraram dados que diziam que 30% das ligações para emergência em casos de assassinato são feitas pelo próprio assassino. Mas, na verdade, isso para mim mostra que a maioria não é, né? 70% não é. Enfim. Bom, lembra que quando a polícia prendeu o Russ, eles falaram de sangue no banheiro e tal, tinha encontrado sangue no ralo. Bom, era mentira, gente. O teste foi apresentado e não mostrava sangue nenhum.
Um policial explicou que eles tinham usado um produto para ver se alguém tinha tentado, limpar algum rastro, tirar alguma coisa e tal. Eles encontraram um pouco de sangue na pia ali da cozinha. O problema é que quando eles tinham tirado fotos, eles não sabiam que a câmera estava com defeito. Então eles não tinham nem como mostrar as fotos. Outra coisa que estava quebrada era a câmera de segurança da sala onde o Russ tinha feito o teste do polígrafo. E o resultado do teste eles tinham perdido, mas a polícia garantiu que ele não tinha passado. Então, assim, mais uma vez era a palavra deles e nenhuma prova, assim, sabe? E, gente, a juíza deixou levar isso pro julgamento? Tipo, oi? O advogado do Russ, o Joe, perguntou quem mais tinha feito um teste de polígrafo. E o policial disse que só o Russ. Por motivos médicos, a Pam não tinha feito. E os amigos do Russ tinham se recusado a fazer, o certo. Só que o advogado disse que, na verdade, ninguém pediu para os amigos do Russ fazer teste. Então o policial explicou que o que ele quis dizer é que os amigos não se voluntariaram a fazer o teste. Eles se recusaram a fazer para não se voluntariar. É um pouco diferente. No final, eles apresentaram 3 provas que supostamente ligavam o Russ ao crime. Primeiro, aquele sapato do Russ que tinha sido encontrado com sangue dentro do armário, mas o sangue estava na lateral do sapato. Parecia que ele tinha sido mergulhado na poça de sangue, e não que o sangue tinha caído durante o ataque, né, que ele tinha pisado em cima. Parecia que tinha pegado o sapato e colocado lá dentro. Olha isso. Também não tinha nenhuma pegada suja de sangue pela casa, então ele pegou esse sapato, viu que tava com sangue, tirou e limpou o resto, sei lá. Eles tinham visto o sapato também assim que eles abriram o armário, então estava ali para ser encontrado, não estava super escondido. A segunda ligação era a marca da pata do cachorro na calça da Betsy. A promotoria admitiu que não conseguiu confirmar se a marca tinha sido feita naquele dia e nem se era sangue de verdade. Mas tinha lá a teoria de que o cachorro tinha pisado no sangue e o Russ tinha prendido ele depois. Não é comum um cachorro, deixar um estranho pegar ele no colo e prender, então isso provava que tinha que ser alguém que ele conhecia. A última parte da teoria era que 8 células de esperma do Russ foram encontradas na vagina da Betsy. O Russ tinha falado para a polícia que eles fizeram sexo 2 dias antes do assassinato, mas a Betsy tinha tomado banho antes de sair de casa para ir para a químio. Então, na teoria deles, provava que eles tinham feito sexo naquele dia, sendo que o Russ disse que ele não tinha visto a Betsy o dia todo. Por curiosidade, tá, gente? Numa ejaculação tem aproximadamente 50 milhões de espermatozoides, então eles encontraram 8. E só pra ter uma ideia, os espermatozoides podem viver até 5 dias dentro do corpo, então podia muito bem ser do dia que o Russ tinha falado. A defesa apresentou todas as provas do álibi do Russ, mostrando que ele não tinha como ter ido para casa antes das 9h30. Ele tinha recibos, as câmeras de segurança das lojas que ele tinha passado mostravam que ele estava nos lugares, nos horários que ele disse. Gente, mas a promotoria falou não, aquilo é muito suspeito, porque ele tinha feito questão de aparecer nas câmeras e guardar os recibos. Gente, é complicado, você tem o álibi e não adianta pra nada. Nas filmagens, o Russ estava usando a mesma roupa que ele estava quando a polícia chegou em casa. E não tinha nenhuma gota de sangue. Os amigos dele testemunharam que das 18 às 21 eles estavam juntos o tempo todo. E ele tinha um recibo da lanchonete que ele passou no caminho de casa também, que mostrava o horário de 21h09. Os próprios policiais chegaram a testar o caminho da casa do amigo até a casa do Russ e eles comprovavam que demorava meia hora para chegar. Então, ele realmente só podia ter chegado em casa por volta das 9h30, como ele disse. Além disso, a polícia pediu os registros do celular do Russ para a companhia telefônica, para eles poderem ver as torres, aquela conexão com as torres. E eles também mostraram o caminho exato que o Russ disse que tinha feito. Então não dava tempo dele ter chegado em casa, trocado de roupa, matado a Betsy, trocado de roupa de novo, e o cadáver tá em rigor mortis quando a polícia chegou 10 minutos depois. Nada disso fazia sentido. Mas a promotoria tinha uma explicação para isso. Tem uma situação muito rara chamada espasmo cadavérico, que é quando o cadáver entra em rigor mortis imediatamente, caso a pessoa tenha sofrido muito estresse antes da morte. E, ser esfaqueada 55 vezes era considerado muito estresse para o corpo. Só que sem nenhuma testemunha da hora da morte, é impossível provar se a Betsy entrou em rigor mortis natural ou não quando a polícia chegou na casa. O Joe tentou contestar essa explicação, porque não tinha prova nenhuma que tinha acontecido, mas a juíza disse que não cabia aos jurados decidir se eles acreditavam ou não na explicação.
Mas uma coisa que o espasmo não explicava era o sangue seco no chão. Um especialista forense testemunhou que o sangue demoraria pelo menos 1 hora para secar, o que não batia, né, com a teoria aí dos 10 minutos. E bom, além disso tudo, gente, o paramédico que foi o primeiro a examinar a Betsy, né, ainda na casa, diz que quando ele encostou nela, ela já estava fria. Em um momento do julgamento, quando o advogado do Russ foi explicar os registros telefônicos que mostravam a hora que cada pessoa chegou na casa, a juíza pediu para os jurados saírem, porque ele ia ter que citar a Pam. E aí todo mundo saiu, mas quem estava assistindo ao julgamento, né, ali sentado como que chama? Espectador, né? Esse pessoal pôde ficar, o que incluía um jornalista, que depois vai ser mais importante. O advogado disse que os registros dela mostravam que a Betsy e a Pam tinham chegado em casa às 19h05. Isso foi comprovado porque a Pam ligou para o marido dela e a torre de celular era perto da casa da Betsy. E aí, às 19h27, ela tinha dito que ligou para a Betsy para dizer que já tinha chegado em casa. Mas o registro mostrava que a ligação passou pela mesma torre da outra ligação. Então, ou ela ainda estava perto ou ainda na própria casa da Betsy. Enquanto o celular do Russ mostrava que ele estava lá na casa dos amigos dele, 30 minutos de distância, como ele falou 1000 vezes. A Pam testemunhou dizendo que tinha recebido o dinheiro do seguro de vida, mas que não sabia quem era o representante antes dela. Sendo que ela tinha contado para a polícia, né, que era o Russ, que esse foi o motivo da Betsy ter indicado ela, para poder tirar o Russ. O Joe questionou ela sobre essa inconsistência, e ela disse que sempre foi muito honesta quando falou com a polícia, que ela não lembrava de tudo o que disse por conta do problema da memória dela. Ela disse que não tinha usado o dinheiro do seguro de vida, mas que separou numa poupança para decidir o que ela ia fazer com ele. A família da Betsy tinha ligado para ela pedindo para ela usar o dinheiro para pagar pelo velório dela, mas a Pam se recusou. Segundo ela não iria pagar por uma coisa que o Russ tinha causado. Gente, sério, mano, o dinheiro não é seu, cara. O dinheiro era da própria pessoa que morreu e que precisava ser enterrada, gente. Bom, depois desses testemunhos, os jurados foram chamados de volta. Quando chegou a hora da declaração final, sentem-se, pessoal, porque vai dar muita raiva. A promotora, a Leah Askey, criou uma fanfic. Ela disse que senta, gente, senta mesmo, por favor. Eu sei que a gente fala, não coma ouvindo esse episódio, aí vocês estão comendo e não escutam. Ela disse que o assassinato tinha sido uma campanha de RPG entre o Russ e os amigos. E agora todo mundo que joga RPG deve estar se corroendo, né? Sim. Os amigos que não estavam sendo julgados, tá? Mas que ela acusou de cúmplices da mesma maneira. Sendo que ele não podia falar da Pam, né? Mas beleza. A teoria. O Russ contou pros amigos que queria matar a Betsy. Aí os amigos falaram que sim. Todos os amigos dele acharam ok vamos isso. sim. Só que eles precisavam de um plano muito bom. O ideal seria na terça, porque a noite de jogos era um álibi para todos eles. E como o Russ tinha provado, ele passou em todas as lojas antes de chegar na casa do amigo, fazendo questão de aparecer nas câmeras e guardar os recibos. Sendo que, foi no dia seguinte, ele ainda tava com o recibo no bolso, sabe? Não era como se ele ficou um mês guardando um recibo. E aí ele fez o caminho de sempre pro celular passar por todas as torres que iam provar que ele tinha ido à casa do amigo. Mas chegando lá, ele deixou o celular lá, voltou pra casa dele e encontrou a Betsy deitada no sofá, onde a Pam disse que ela estava, né, quando foi embora. Mesmo com ela fraca por causa do tratamento, ele teria forçado a Betsy a fazer sexo com ele porque queria sentir o poder de violentá-la uma última vez. Oi? Quem falou que ele sequer violentou ela alguma vez também? E aí, quando acabou, a Betsy tinha vestido a roupa de volta e o Russ não. Por isso que não tinha sangue nas roupas dele. Então, ele teria esfaqueado a Betsy 55 vezes e deixado a faca ainda no pescoço para ser encontrado pela polícia. A promotora disse que era óbvio para ela e que imaginava que para os jurados também, que aquela cena não parecia suicídio. Mas o Russ achava que sim, porque tinha sido isso que ele falou quando ele ligou para emergência. Depois ele voltou para casa do amigo para buscar o celular e fingir que tinha passado o tempo, todo lá. Ou um dos amigos foi até a casa entregar para ele. E ele ia esperar uns 10 minutos, assim, para fingir que ele chegou em casa e encontrou a Betsy, e então ligaria para a polícia. No argumento final da defesa, o Joe tentou mostrar para os jurados que a promotora não tinha prova nenhuma dessa teoria de centavos aí, maluca.
E começando que eles, tecnicamente, nem poderiam envolver os amigos do Russ na história, porque eles não estavam sendo julgados. Se a defesa não podia falar da Pam, né, não fazia sentido a promotoria poder falar de outras pessoas. E ele começou falando que justamente porque a Betsy tinha sido obviamente assassinada, essa teoria não fazia sentido, gente. De novo, se o Russ tinha se dado todo o trabalho de um plano mirabolante, por que ele não fingiu que ela se matou? Se era o que ele queria que a polícia achasse? E ainda mesmo que ele quisesse que a Betsy morresse por conta do seguro, gente, ela, infelizmente, né, já estava morrendo de câncer. É muito triste pensar isso, mas assim, os médicos já tinham dito que ela tinha poucos anos de vida. Então, também se fosse o caso, era basicamente ele esperar, ao invés de arriscar uma coisa mais grave, assim. Outra falha na teoria era o sapato sujo de sangue que eles apresentaram como prova. Mas depois a promotoria disse que ele estava nu e era por isso que não tinha sangue na roupa. O Ross tinha todas as provas para mostrar que ele estava em outro lugar, enquanto a promotoria tinha teorias. Então Joe estava confiante de que ele tinha conseguido mostrar isso para os jurados. Então, no dia 21 de novembro de 2013, saiu o resultado, gente. E o Russ foi considerado culpado pela morte da Betsy e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A promotoria comemorou o resultado do julgamento e acharam que iam poder encerrar a história. Mas lembram que a gente falou de um jornalista específico? Então, o Chris Hayes, que trabalhava no canal Fox, era uma dessas pessoas que pôde ficar na sala naquele momento, né, ouvindo tudo. E ele fez uma reportagem no dia seguinte do resultado, falando sobre as provas apresentadas. O Chris continuou cobrindo o caso nos meses seguintes, ele até ganhou um Emmy de melhor reportagem investigativa por isso, em 2014. E isso chamou a atenção do programa Dateline, que é conhecido lá nos Estados Unidos, né, por apresentar casos de true crime. No dia 14 de março de 2014, 4 meses depois da sentença, né, do Russ, saiu o primeiro episódio sobre esse caso, foi ao ar. E esse foi só o primeiro, porque o caso da Betsy teve ao todo 6 episódios ao longo dos anos, que foi a maior quantidade de episódios de qualquer caso até então. E ainda foi o terceiro caso mais famoso do programa, ficando atrás só do O.J. Simpson e da John Benet Ramsey, 2 casos que a gente contou aqui no Modus. O do O.J. a gente contou nos episódios 85 e 86, e o da Joe Bennett foi para os nossos assinantes na época, mas a gente tem um plano de soltar alguns dos assinantes para quem não era assinante em breve também, em breve contamos. Sim. Durante os episódios do Dateline, o programa começou a investigar a Pam e mostrar tudo que a polícia não tinha checado. Eles falaram da morte da mãe dela, descobriram algumas informações bem suspeitas. A primeira coisa que chamou a atenção foi o jeito que a grade estava quebrada quando ela caiu. A sacada tinha 2 barras horizontais, uma em cima e outra embaixo, e várias barras verticais no meio. As barras verticais tinham quebrado, mas as horizontais estavam lá de boa. E normalmente a barra de cima fica acima da altura da cintura de um adulto, né? Justamente para não ter um perigo ali da pessoa cair. Então, para a mãe da Pam cair, ela teria que ter se abaixado para passar por baixo dessa barra. Outra coisa estranha era que o sangue da Shirley tinha 8 vezes a dose recomendada de Ambien, que é um remédio para dormir, o que tornava quase impossível ela ter conseguido levantar da cama e mais ainda ter forças para quebrar a grade. O programa fez um teste e precisou de 900 quilos batendo na grade em velocidade para ela quebrar. Então era bem improvável que a Shirley tivesse conseguido quebrar ela tropeçando sem querer. Enquanto o caso seguia sendo noticiado pelo Dateline, a Pam estava vivendo normalmente, gente. Lembram que ela tinha separado o dinheiro do seguro para dar para as filhas da Betsy? Então, foi só o julgamento acabar que ela colocou de volta na conta dela. Olha, as meninas tiveram que abrir um processo para conseguir recuperar o dinheiro, mas o juiz teve que dizer que a Betsy não tinha especificado no documento do seguro que a Pam tinha que repassar o dinheiro para elas. Então ela podia ficar com o dinheiro se ela quisesse, ela podia fazer o que ela quisesse. E aí a Pam usou para comprar uma casa. Só que se liga, gente, a filha dela disse que viu uma casa legal e tinha feito uma oferta pra comprar. Tipo, a filha dela ia comprar uma casa. Ai, mãe, olha que legal essa casa que eu vou comprar, tal. Aí a Pam perguntou, né, quanto foi sua oferta? E foi lá e ofereceu mais que a filha. Ela roubou a casa que a filha ia comprar. O que você faria se a sua mãe fizesse isso com você?
Tia Célia. Eu xingaria Beijo. minha mãe, né? Nossa, eu claramente achei minha mãe podre. Gente, qual a necessidade? Cara, tem tanta casa, né? Essa mulher não bate bem. É. E não, ela não comprou pra dar pra filha, nada disso. Ela reformou tal pra vender depois de novo e a filha que ache outra casa. Com a atenção que o caso estava tendo, o Joe, o advogado do Russ, decidiu tentar fazer que o Russ fosse julgado novamente. Tem uma opção na lei dos Estados Unidos que chama moção Mooney, que diz que se novas provas forem descobertas depois da sentença, né, a pessoa pode pedir para ser julgada de novo, porque essas provas poderiam mudar o resultado do julgamento. No dia 4 de fevereiro de 2015, quando o Russ já estava preso há quase 3 anos, o advogado fez esse pedido. E se ele conseguisse, ia ser a 4ª vez que o estado do Missouri aceitaria essa moção aí na história. E, gente, valeu a pena, porque eles conseguiram. O juiz que aceitou disse que as evidências contra Pam teriam feito diferença no julgamento do Russ, então que ele ia poder tentar de novo. E aí, normalmente, o julgamento é repetido com o mesmo juiz, né, que foi ele o primeiro a rolar. Só que a juíza Christina Kanzamin-Meyer, que ela falou que tinha um conflito de interesse e que ela não poderia julgar o caso. O conflito ela não explicou, mas provavelmente foi porque a decisão dela que fez o julgamento ter que acontecer de novo, né? Porque foi porque ela decidiu que as provas contra a Pam não podiam ser apresentadas. E aí a promotora ia ser a Leah Askey de novo. O julgamento foi marcado para o dia 2 de novembro de 2015. Como o resultado da sentença do Russ tinha sido cancelado, então significava que ele tinha a opção de pagar fiança e responder em liberdade. A prima dele usou a casa dela como garantia de um empréstimo de $500 mil e pagou a fiança. O Russ, então, foi morar com os pais enquanto ele esperava o julgamento chegar e ele até conseguiu um emprego de TI na empresa de um amigo. Enquanto isso, a promotoria estava se preparando para o julgamento, interrogando a Pam de novo. E no dia 17 de junho, ela soltou uma bomba que ela não tinha mencionado até então. Gente, se sentem. Vocês estão sentados? Ela disse que a Betsy tinha deixado o dinheiro do seguro para ela porque elas tinham um caso. Elas eram lovers, amantes. E aí, de acordo com ela, a Betsy tinha começado a depender dela, né, da Pam muito e se afastar do Russ, então a Pam substituiu ele no seguro. Mas a Pam deixou claro que nenhuma delas gostava de mulher, tá? Então elas eram alienígenas. Então, não sei, elas gostavam de quê, né? Só, sei lá. Diz ela que ela era muito hétero, tanto que ela tava animada pra ver o novo filme do Magic Mike. Gente, eu não inventei isso, ela disse isso pra polícia. Não, são coisas que parece que a gente tá inventando, né? Tem coisas que um melhor roteirista não tem como criar. Não tem como. Não tem. Eu sou muito hétero porque eu quero ver o filme do Channing Tatum. Não, realmente. Tatum. Enquanto você não assistia esse filme, enquanto você não falou que você queria ver esse filme, eu tava duvidando. Mas agora que vocês, né? Mas esse filme é bem E bissexuais é bem legal morreram, mesmo. O Channing né? tá incrível. Bissexuais não existe. Eu gosto desse filme. E eu nem sou hétero. Ai, gente, ela disse que sabia que a Betsy era apaixonada por ela, só que ela não estava apaixonada pela Betsy, mas ela não ia negar essa ajuda. Que ajuda a pegar o seu dinheiro pra mim? Claro. Não, amiga, eu não tô apaixonada por você, mas se você quiser dar o seu dinheiro pra mim, eu não vou fazer negar essa a sua por ajuda. vocês, Eu vou fazer hein, essa por você. Por vocês, meninas. Tá? Ave. O Beto que se cuide, eu vou pegar o seu dinheiro. Ai, gente, desculpa, não dá. E, enfim, ela falou que elas tinham uma ligação emocional, que não era só sexo, que era uma coisa que tinha acontecido porque a Betsy estava sensível, né? Porque ela precisava de alguém. E aí ela disse que o Russ tinha descoberto o caso um pouco antes do assassinato. Aí ele tinha ficado furioso e ameaçado matar as duas. Que conveniente, né? Não, total. E bom, isso dava um motivo além do dinheiro pra promotoria usar, mas eles queriam mais. O detetive que estava interrogando ela perguntou se a Pam tinha visto o Russ na casa naquela noite. E ela falou que não, como ela tinha dito todas as vezes até agora. Daí ele, se fazendo de desentendido tal, falou que estava conversando com os outros detetives e que eles pensaram numa teoria para o que tinha acontecido, caso a Pam tivesse visto o Russ naquele dia. Ele disse… Amo, se você tiver visto, olha essa teoria. Caso você tenha visto. E ele disse, que achava que quando elas tinham chegado em casa… que o Russ não estava lá, mas que ele talvez tivesse chegado antes da Pam ir embora. E como ele sabia que a Pam ia deixar a Betsy em casa e estava furioso com a história do caso, que ele tinha resolvido confrontar as duas. Que a Pam tinha ficado com medo e ido embora, mas que depois disso o Russ se descontrolou de raiva e acabou matando a Betsy. E não é que uns dias depois dessa conversa, gente, a Pam lembrou. É
verdade. Parece que o Russ tava lá na casa mesmo. Ela disse que até viu o Russ e um outro cara dentro de um carro parado na rua quando ela chegou na casa. E aí, quando ela foi embora, o Russ ainda tava no carro, só que o outro cara tinha sumido. Ela disse que a teoria do detetive tinha despertado essa memória nela e agora ela tinha certeza que o Russ estava lá. E ela ainda explicou que por conta da lesão na cabeça, que a memória dela, que já era péssima, ficou ainda pior. E que ela começou a ter uns problemas para dormir. Mas que ela estava se sentindo muito melhor depois de ter começado a tomar remédio para dormir. E, inclusive, era o mesmo remédio que tinha uma quantidade absurda no sangue da mãe dela quando morreu. Mas assim, uma coincidência, né? Claro. Do lado da defesa, eles decidiram testar uma estratégia diferente dessa vez. O advogado sugeriu que o Russ fosse julgado só pelo juiz e não, por um grupo dos pares, pelos jurados. O juiz escolhido foi o Stephen Ulmer, que o Joe sabia que era muito experiente em casos criminais e sempre tinha sido muito justo e tudo mais. Ele achou que o Stephen ia conseguir analisar melhor as provas e ver que a promotoria não tinha nada que colocasse o Russ na casa na hora da morte da Betsy. E não ter jurados, principalmente nos Estados Unidos, não é muito comum em casos criminais, assim, mas o Russ aceitou a sugestão porque ele viu que os jurados não tinham acreditado nele da primeira vez, sendo que não tinha nenhuma prova. Além dos novos depoimentos da Pam e das evidências que já tinham mostrado no primeiro julgamento, a promotoria apresentou umas coisas novas. Um dos policiais que tinha estado na cena do crime no primeiro dia disse que viu gotas de água no chão do box do banheiro. Mas ninguém tinha visto essas gotas. Ele não tirou foto das gotas e nada mais estava molhado no banheiro. Então, ele não estava confirmando que alguém tinha tomado banho, mas era uma possibilidade. Eles também encontraram aquela carta que a Pam disse que a Betsy tinha escrito no computador, mas não mandou, que também é muito conveniente. A Pam falou que nunca tinha visto a carta antes, mas o conteúdo da carta era exatamente igual aos depoimentos que ela tinha dado para a polícia. A carta dizia que a Betsy estava pensando em tirar o Russ do seguro de vida e pedia para Pam ficar com dinheiro. Ela descreveu aquela situação do travesseiro no rosto e pediu para que, se alguma coisa acontecesse com ela, para Pam mostrar a carta para a polícia. Não dava para saber quem escreveu a carta, porque as poucas informações que eles tinham mostravam duas possibilidades. Por um lado, a carta foi encontrada no computador da Betsy mesmo, mas o computador rodava com Windows 2003 e o documento da carta era do Windows 97. Olha! Então ele não tinha sido escrito naquele computador. As provas apresentadas, pela defesa ali pro álibi do Russ foram as mesmas, mas agora eles podiam falar dessas suspeitas contra a Pam. Eles mostraram que nem a polícia e nem a promotoria se esforçaram para confirmar a versão da Pam dos fatos, mas basearam quase o caso inteiro no que ela falou. E diferente do Russ, que tinha como provar que horas ele chegou em casa, por conta do registro do celular, ninguém sabia que horas a Pam tinha saído da Betsy e chegado na casa dela. A polícia não pediu os registros do celular, não perguntou pro marido dela. Eles, inclusive, só falaram com o marido dela, com ela do lado respondendo todas as perguntas por ele. O cara nem respondeu as perguntas. E eles também não confirmaram a roupa que ela estava usando quando saiu com a Betsy e nem quando chegou em casa. Ou seja, eles não fizeram nada em relação a ela. Eles pediram a roupa que ela estava usando naquele dia para analisar e ela entregou, mas podia ser qualquer outra roupa e eles não analisaram outras roupas. Lembram que no primeiro julgamento um dos detetives disse que não tinha foto do sangue que tinham encontrado na cozinha porque a câmera deu problema e não dava para ver nada nas fotos? Então, gente, magicamente essas fotos apareceram e estavam ótimas as fotos, não tinha nada de errado com elas e não tinham nenhum vestígio de sangue. Esse mesmo detetive voltou a depor e ele disse que o que ele tinha dito era que não dava para ver o sangue e não que não dava para ver a foto. Por isso que eles não apresentaram. Gente, pelo amor de Deus. Sério. Mas a defesa sabia que eles não tinham mostrado porque não batia com a versão deles dos fatos, que eles estavam inventando ali. No final do julgamento, a promotoria não apresentou aquela fanfic dos amigos ajudando o Russ igual a primeira vez. A promotora Lia focou na suposta carta da Betsy, dizendo que o último pedido dela tinha sido para que o Russ fosse responsabilizado se algo acontecesse. Já a defesa foi direta, colocando em dúvida o envolvimento da Pam. O advogado disse: o Russ Faria foi representante do seguro de vida da Betsy por mais de 10 anos, o que são mais de 3.000 dias. A Pam Hupp foi representante por 4 dias antes da Betsy ser encontrada morta.
Só tenho isso a dizer. Gente, essa frase, drop the mic, né? Tipo assim… Sim! Meu, que frase foda. É isso, gente. É 4 isso. dias. 4 dias e ela morreu. Tipo assim, mano, sei lá, ficou 10 anos, sabe? Tipo… Enfim. Depois O de ódio. 5 dias de julgamento, o juiz demorou 3 horas pra pensar, avaliar tudo e chegar à conclusão de que ele concordava com a defesa. A promotoria não conseguiu provar que o Russ estava na casa naquele dia. Então, ele tinha que ser inocentado. Depois de anos de incerteza, o Russ finalmente era um homem livre. Mas com a liberdade dele, isso significava que o assassino da Betsy ainda não tinha sido encontrado, né? Depois do julgamento, a promotoria disse que não tinha a intenção de acusar a Pam pelo assassinato, mas que o caso ia permanecer em aberto até mais provas serem encontradas. E aí o caso esfriou durante 9 meses, até que uma ligação lá para a emergência mudou tudo. E, gente, é chocante. No dia 16 de agosto de 2016, a Pam ligou para a polícia dizendo que um homem tinha entrado na casa dela e tentado atacá-la. Ainda no telefone, a Pam tinha conseguido correr até o quarto dela para buscar uma arma e atirou no homem. Quando a polícia chegou, ela contou que tinha acabado de chegar em casa quando um carro prata tinha parado na frente dela e o homem tinha saído com uma faca. E o motorista do carro tinha ido embora, enquanto o outro correu atrás dela até dentro da casa. O homem teria apontado a faca para a garganta dela, enquanto gritava que ela tinha que levar ele até o banco para pegar o dinheiro do Russ. Mas ela não entendeu que dinheiro era aquele porque ela não conhecia nenhum Russ. Só quando chegou na delegacia que a Pam pensou que o cara devia estar falando do Russ Faria e o dinheiro era o seguro de vida da Betsy. O invasor não tinha nenhuma identificação. Mas dentro do bolso dele, a polícia encontrou um ziplock com uma caneta, 9 notas de $100 e um bilhete escrito: encontrar a Hupp na garagem, levar ela no banco, pegar o dinheiro do Russ, são 100 ou 150 mil, levar a Hupp de volta para casa, se livrar dela, fazer parecer com a esposa do Russ, deixar a faca no pescoço dela. Então, o Russ que ele estava falando era o Russ da Betsy, né? E como de costume nas histórias da Pam, a polícia começou a descobrir que tudo que ela estava falando não batia, né? Nenhum dos vizinhos viu ou ouviu esse carro que ela disse que tinha parado ali na casa dela. Essa pessoa também não apareceu em nenhuma câmera de segurança. Na gaveta do quarto da Pam, de onde ela disse que tinha tirado a arma, eles encontraram 3 notas de $100, né? E eu ia falar R$100 por um instante. E o número de série das notas era a sequência das notas encontradas com o invasor. Não sei se vocês sabem, mas o dinheiro tem um numerinho ali. Porque quando eles imprimem as notas, eles imprimem numa sequência, né? Justamente para esses casos de roubo, para você saber a origem, de onde veio aquela nota. E qual a chance de 2 estranhos terem as sequências seguidas das notas? Ai, gente… Que ódio. É muita coincidência, né? É coincidência para dizer o mínimo. Bom, e aí quando eles descobriram a identidade do invasor, aí mesmo que a história, gente, perdeu todo sentido. O Louis Gumpenberger, de 33 anos, tinha sofrido um acidente de carro em 2005 que deixou ele com sequelas cerebrais que faziam ele se comportar como se tivesse, 12 anos, assim. Então era muito difícil ele ter planejado aquele ataque. Ele tinha dificuldade para falar, de se movimentar, ele não conseguia correr. Então, assim, era meio impossível que ele tivesse planejado aquele ataque atrás da Pam. Quando a polícia contou para a família sobre a morte do Louis, eles ficaram arrasados e meio surpresos, porque assim, o Louis, falavam dele, né, como ele era assim, um cara simpático com todo mundo, que ele nunca tinha sido violento com ninguém. Dessa vez, a polícia checou os registros do celular da Pam e descobriram que ela tinha estado na porta da casa do Louis às 11h25 e chegado até a casa dela às 11h54. A ligação para emergência foi 12h06. Isso provava que, provavelmente, né, ela tinha dirigido até a casa dele, buscado ele e dirigido até a casa dela. E essa informação fez eles se lembrarem de uma ligação que eles tinham recebido 6 dias antes. Se liga. Olha a confusão, meu Deus. Uma mulher chamada Carol McAfee
disse que estava passeando com o cachorro quando uma mulher loira puxou conversa com ela, dizendo que era produtora do Dateline e perguntou se ela não queria participar do programa, que eles precisavam de alguém para gravar uma encenação de uma ligação para emergência e iriam pagar $1.000. Oi? Nossa, assim, que mundo que isso acontece? Eu quero fazer essa encenação. Eu enceno aqui Barato, agora. né? É. Achei bom. A Carol achou estranho, mas ela ficou curiosa. Então ela falou, vou deixar o cachorro em casa e já volto. Aí a mulher disse que ela não podia levar chave, carteira e nem celular, porque o produtor odiava bagunça no estúdio. Mas a Carol não era boba, né? Ela escondeu uma faca no bolso do casaco antes de sair de casa e pegou o celular, gente. Aí ela entrou no carro da mulher e elas começaram a dirigir. Mas rapidinho, a Carol reparou que elas estavam indo numa direção errada de onde a mulher disse que era o estúdio. Então ela pediu pra mulher voltar pra casa dela, dizendo que tinha esquecido de trancar a porta. Quando elas chegaram lá, a mulher olhou para a porta da casa da Carol e viu que ela tinha câmeras de segurança ali. Daí ela ficou assustada e saiu correndo de carro. Mas a Carol gritou falando, vou ligar para a polícia e tal. E aí a polícia checou a filmagem. Adivinha quem era essa mulher loira que trabalhava para o Dateline? A Pam. E claro, ela não trabalhava para o Dateline, era tudo mentira essa história. E aí, com os dois casos conectados, a polícia achou que provavelmente a Pam tinha tentado recrutar a Carol para se fingir de invasora da casa. Mas, como não deu certo, ela teve que procurar outra pessoa e ela achou o Louis, que era a vítima perfeita, porque ele não tinha malícia, né? Para perceber que ela estava mentindo, porque né, ela tentou esse papo aí com essa mulher e não deu certo. Mas tá, gente, pra que tudo isso? Vocês estão se perguntando, e eu estava me perguntando também. Pra falar que o Russ estava tentando matar a Pam. Só pra garantir, eles foram falar com o Russ pra ver se ele tinha alguma ligação com o Louis, né? E claro que eles não encontraram nada. A polícia não contou pra Pam que estavam desconfiando dela para não incentivar ela a fugir. Eles deixaram ela acreditar que eles estavam investigando o Russ durante uma semana, e enquanto isso eles estavam lá juntando provas contra ela. E daí no dia 23 de agosto, a polícia prendeu a Pam pelo assassinato do Louis. Na delegacia, ela disse que ia responder todas as perguntas, mas que tinha que falar com o advogado dela primeiro. Os policiais saíram na sala e deixaram ela lendo o documento que ela tinha que assinar, dizendo que entendia os direitos dela. Na câmera de segurança, dá pra ver a Pam pegando a caneta que eles tinham deixado pra ela assinar e escondendo na manga do casaco. Depois ela chamou um policial e disse que precisava ir ao banheiro. Ela entrou no banheiro e um policial ficou vigiando a porta. Quando ela começou a demorar muito, o policial bateu, né? Perguntou se ela estava tudo bem. Ela disse que sim, que já estava saindo. O policial ouviu a torneira ligar, mas demorou muito para a torneira desligar, não desligava nunca. E aí ele bateu na porta de novo e a Pam não respondeu. Então ele decidiu arrombar a porta. Lá dentro, ele encontrou as paredes e o chão sujos de sangue, e a Pam estava de joelhos, com a cabeça encostada na pia. Ele chamou ajuda, né? Outros policiais foram lá para estancar o sangue, enfim. A Pam tinha usado a caneta, né, que ela tinha pego, para fazer os mesmos ferimentos que a Betsy estava quando ela foi encontrada. Os cortes não foram muito profundos, então eles conseguiram controlar ali os ferimentos e ela foi levada para o hospital. E passou um pouquinho, ela foi liberada e foi direto para a prisão. Ela teve que esperar 3 anos até o julgamento chegar, em junho de 2019. O julgamento era pelo assassinato do Louis. Só que a promotoria disse que ia ter que falar de informações do caso da Betsy e do Russ, porque foi isso que motivou o assassinato. A defesa tentou impedir, porque isso ia prejudicar a imagem dela com os jurados, mas o juiz falou que realmente era necessário. O promotor disse que se ela fosse condenada, que ele ia pedir pela pena de morte. Então, antes do julgamento começar, ele deu a chance da Pam aceitar um acordo. Se ela se declarasse culpada, a pena ia ser prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Algumas semanas se passaram e a Pam aceitou. Ela aceitou o acordo desde que ela pudesse fazer um tipo diferente de declaração de culpa. Tem uma opção que chama Alford Plea, que é quando a pessoa não admite culpa, mas ela admite que a promotoria tem provas o suficiente para que ela seja condenada. Tipo assim, aceitei o acordo que fala que eu sou culpada, mas eu não sou de verdade.
Mas esse Alford Plea não significa nada com relação à sua pena, como você vai ser condenado. É só um jeito de você meio que manter a sua verdade ali. Porque como a gente já falou aqui 1000 vezes, né? Quando você admite a culpa, às vezes a pena é menor, às vezes… Enfim. Então, aqui é tipo a pessoa admitindo a culpa, só que falando, na verdade, eu não sou. Mas não dá a mesma coisa. Então, no dia 19 de junho de 2019, a Pam fez essa declaração em frente de um tribunal lotado, incluindo o Russ, a família dele, o Joe, o advogado que defendeu o Russ, e a família do Louis. Ninguém da família da Pam compareceu. Um ano depois do julgamento, em outubro de 2020, o marido dela mandou os papéis do divórcio para ela assinar lá de dentro da prisão. E ela ficou muito brava, porque quando ela foi presa, ele tinha prometido que não ia pedir o divórcio, mas não tinha o que fazer, então ela assinou o pedido. Algumas semanas depois que o processo foi finalizado, o ex-marido dela se casou com outra mulher e eles foram morar na mesma casa em que ele morava com a Pam, onde o Louis foi assassinado. No dia 12 de julho de 2021, foi anunciado que a Pam ia ser oficialmente acusada pelo assassinato da Betsy, mais de 9 anos depois do crime. Também anunciaram que eles iam investigar os responsáveis pelo caso em 2012 para ver se eles tinham cometido algum erro que pudesse ser punido por lei ou se foi só um caso de incompetência mesmo. Em 2019, pouco tempo depois dela ser presa pelo assassinato do Louis, o Russ tinha processado os policiais do caso da Betsy e ele ganhou uma indenização de $2 milhões. Eles aceitaram pagar para não ter que passar pelo julgamento civil, então oficialmente eles não foram considerados culpados de nada. No dia 27 de julho de 2021, a Pam foi oficialmente acusada pelo assassinato da Betsy. A família da vítima, incluindo as 2 filhas e uma das irmãs, estavam lá para ver. O Russ também foi e ele levou um pote com um pouco das cinzas da Betsy. Diz ele que para ela poder presenciar a justiça sendo feita pela morte dela. Durante a investigação do assassinato do Louis, o Russ ficou muito próximo da Carol McAfee, aquela mulher que a Pam fingiu que era produtora, que tinha tentado recrutar. E vocês acreditam que os dois começaram a namorar e ela estava lá junto com ele, como namorada do Russ? Em maio de 2020, foi anunciado que uma série chamada The Thing About Pam ia ser produzida com base nos episódios do Dateline sobre a Pam. A série de 6 episódios foi lançada pelo canal NBC em março de 2022. E tem a Renée Zellweger no papel de Pam Hupp, o Josh Duhamel como Joe Schwartz, que é o advogado do Russ, e a Judy Greer como a promotora Leah Eskay. Em 2022, o autor Charles Bosworth e o Joel Schwartz lançaram o livro Bone Deep, Untangling the Betsy Faria Murder Case, que foi uma das fontes que a gente usou para escrever esse episódio. O livro cobre a história do caso com bastante detalhes, e como teve a ajuda do Joe, tem muitas informações sobre como foi o processo dos julgamentos do Russ e da investigação da polícia. E ele não é nem um pouco imparcial sobre a opinião sobre a Pam e o trabalho que a polícia e a promotoria fizeram. O Joe diz que culpa os responsáveis pela investigação do caso da Betsy, pelo assassinato do Louis, porque se eles tivessem feito um bom trabalho antes, ali desde o começo, o Louis não teria morrido depois, porque a Pam provavelmente teria sido presa. Há alguns meses, em abril, agora de 2024, foi anunciado que o julgamento da Pam pelo assassinato da Betsy ia ter que ser adiado mais uma vez. Ele já tinha sido adiado em 2021, porque o advogado dela teve um ataque cardíaco e faleceu. E depois de novo em 2023, porque a defesa pediu para mudar a cidade do julgamento, porque achou que se acontecesse no mesmo lugar em que o crime tinha sido cometido, que os jurados não iam ser imparciais e tal. Aí em 2024, o julgamento voltou para o lugar inicial, porque a promotoria argumentou que ia dar muito trabalho, levar todas as testemunhas para uma outra cidade. Então, agora, o julgamento está programado para o meio de 2025, mas ainda não tem uma data. O Russ deu uma entrevista falando que tudo bem o atraso, que ele não se importa com isso, porque ele sabe que ela vai ser considerada culpada no final. Ele lamenta que alguns membros da família da Betsy ainda duvidam da inocência dele, mas que ele entende. E a esperança dele é que, quando o julgamento da Pam acontecer, a Betsy finalmente vai ter a justiça que ela merece. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi.
Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros: Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção: Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual: Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.